pecado seriam 490, que é quando Jesus morre, né? Mas depois que ele diz isso, ele também fala sobre o anticristo. Ele não fala só sobre Cristo, ele também fala sobre o anticristo. Ele, na sequência, ele diz, versículo 26, depois dessas 62 semanas, que completariam então os 490 anos, como ele vem falando aqui no contexto, ele diz, será morto ungido, já não estará, e depois do Cristo ter morrido, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é Jerusalém, e o santuário. Vocês lembram que quando Jesus estava na terra, vivo, o templo estava de pé? Todo mundo lembra disso, né? Aquele templo, ele era o segundo templo que havia sido construído. Salomão tinha construído o primeiro, tinha sido destruído pelos babilônicos. Depois teve toda aquela empreitada, Esdras, Neemias, Zorobabel, construíram o segundo templo, que foi, na verdade, embelezado e ampliado por Herodes, que também é chamado de o templo de Herodes, mas também é o segundo templo, que foi quando Jesus Cristo nasceu. Curiosamente, Jesus também disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Historicamente falando, poucos anos depois, essa profecia de Jesus, que também faz referência à profecia do anjo Gabriel aqui no livro de Daniel, se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, todo mundo sabe o que é que aconteceu, não é? O imperador Tito, filho de Vespasiano, tomou o lugar do seu pai na campanha de cerco a Jerusalém, que eles vinham numa peleja para cercar Jerusalém e tentar fazer com que uma rebelião que estava acontecendo se abafasse. E eles cercaram, parece que foi uma guerra que durou desde 66 depois de Cristo até 70, naquele cerco, até a destruição. Então, no ano 70, precisamente, Tito entra com as suas tropas em Jerusalém e toda a cidade é destruída. Milhares e milhares de judeus são mortos. O templo é destruído. De fato, eles tocam fogo no templo. E como havia muitos tesouros lá dentro, o fogo derreteu esse ouro. E o ouro começou a cair pelas frestas das pedras, das rochas. E os soldados, para tentar recuperar o ouro derretido, tiravam as pedras umas de cima das outras para tentar pegar o ouro derretido pelo fogo. Para se cumprir, arrisca a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado. Então, gente, quando o anjo disse, como nós acabamos de ler, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o templo, ele já estava dizendo quem seria o povo do anticristo. O povo que destruísse Jerusalém. Era só ficar de olho na história. Certo? Era só ficar de olho na história. O povo que destruísse Jerusalém, já estava escrito. Era o povo do anticristo. Quem entendeu isso? Ficou claro? Então, quando os romanos, aspas, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Quando os romanos apareceram no ano 70, destruíram Jerusalém e destruíram o templo, qual é a conclusão lógica? Quem é o povo do anticristo? Os romanos. Essa é a conclusão lógica. É exatamente por isso. Não é o único versículo que é usado para se falar que o anticristo vai vir de Roma, como no filme Deixados para Trás, que inclusive ele tem um nome italiano, Nicolai Carpegian, né? Não é o único versículo usado, mas é um dos versículos chaves. Por quê? Porque para essas pessoas que têm essa linha de interpretação, é conclusivo. No ano 70, depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém, como o anjo havia declarado, e para eles está claro de que os romanos são o povo do anticristo. O povo de um príncipe que virá. Ou seja, o anticristo virá, mas antes do anticristo, o povo dele iria destruir Jerusalém e o templo. Todo mundo entendeu? Qual é o erro dessa interpretação? Primeiro, por causa da palavra, quando aqui em Daniel nós lemos ele dizer o povo de um príncipe que virá. A palavra povo usada ali, quando você vai fazer uma pesquisa mais a fundo, ela não se refere à cidadania. Ela está falando sobre etnia. Quantos aqui sabem que há uma diferença? Ele está falando sobre etnia e não sobre cidadania. Vamos falar, por exemplo, de termos bíblicos para a gente poder entender melhor. Paulo, ele era nascido na cidade de Tarso, no sudeste da Ásia Menor, mas ele era etnicamente judeu. Certo? Ele disse, eu sou hebreu de hebreus, fui circuncidado ao 8º dia. Era filho de pais hebreus. Etnicamente falando, ele era judeu, ele era hebreu. Mas ele tinha cidadania romana, porque ele nasceu debaixo do Império Romano e havia uma lei de que
o homem que pagasse pelo título de cidadão romano, ele passaria a ser chamado de cidadão romano. Aquele capitão romano que foi bater em Paulo lá em Atos, ele perguntou a ele, quanto te custou o título de cidadão romano? Porque a mim, ele diz, me custou uma grande quantia. Ou seja, o homem era capitão romano, mas não era porque tinha nascido em Roma. Não é porque fosse italiano, é porque ele pagou para ser chamado de romano. Ele tinha um papel que dizia que ele era romano. Ele pagou para ser romano, para ter o título de cidadão. E Paulo disse, não, eu sou romano de nascença. O que é que Paulo queria dizer com isso? Ele queria dizer que nasceu lá em Roma, que nasceu na Itália? Não, que ele nasceu em Tasso, que é no sudeste da Ásia Menor, na atual Turquia. O que ele queria dizer era o seguinte, que ele estava debaixo da lei da própria Roma. Se Roma estabeleceu que quem pagasse seria considerado cidadão romano e os seus descendentes nasceriam romanos, então Paulo tinha esse privilégio, porque ou o pai dele, ou o avô dele, ou alguém dos seus ancestrais, na sua ascendência, tinha pago pelo título de cidadão romano e ele teve o privilégio de nascer assim. Conhecedor das leis, ele usou desse conhecimento para mostrar que era de nascença que ele era cidadão romano. Não que ele tivesse nascido em Roma. Paulo tinha o que nós chamamos hoje em dia de dupla cidadania. Mas veja a diferença entre cidadania e etnia. Quando o anjo diz o povo do príncipe que virá, ele não está se referindo à cidadania do povo, mas à etnia desse povo. O problema com a interpretação de que foram os romanos que destruíram Jerusalém, que destruíram o templo, é porque quando você olha superficialmente na história, parecem ter sido os romanos. Mas os soldados que invadiram e que fizeram o que fizeram, segundo os historiadores, não eram romanos. O que a gente não sabe, e é por isso que é importante a gente estudar para pesquisar e compreender o que foi que aconteceu ali, é o seguinte: do ano 14 depois de Cristo para frente, o Império Romano teve uma sacada genial administrativa e fez uma pequena mudança. Eles determinaram que do ano 14 para frente, eles iriam arregimentar soldados para compor as suas legiões de 5.000, 6.000 homens das próprias províncias dominadas pelo Império. Então, eles iriam estar se ajudando, enquanto ele dava uma posição de emprego para os dominados, que receberiam o seu soldo, né, e seriam representantes do Império Romano, eles estariam também fazendo o que Roma queria. E os dominados, trabalhando para Roma, estariam em paz e não tentariam derrubar o Império Romano. Então, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles começaram a convocar o povo das províncias dominadas para serem participantes das legiões do Império Romano. Então, eles recebiam toda a indumentária, os armamentos, eram empossados daquela autoridade, mas não eram romanos só por causa disso. Quantos entenderam o que eu falei? Para a pessoa ser romana, para um soldado desse ser romano, ele tinha que pagar. Como o capitão que iria espancar Paulo, ele disse, eu sou o capitão, centurião romano, mas eu paguei para ser cidadão romano, para ter o título de cidadão romano, porque ele não era nascido em Roma. E aí, do ano 14 para frente, Roma fez uma divisão. Os que eram soldados romanos, das legiões, que não eram verdadeiramente romanos, e os romanos da Itália, lá de Roma, que mereciam confiança, que fariam parte de uma guarda especial, que seriam responsáveis pelas edificações do império, pela proteção do imperador, que foi a guarda pretoriana, que até aparece na Bíblia. Então, a guarda pretoriana, aí sim, só pode fazer parte da guarda pretoriana quem era etnicamente romano, quem tinha nascido lá em Roma, pessoas de confiança para um cargo, uma posição diferenciada. Então, é isso que acontece. Quando Jerusalém foi invadida, no ano 70, se você pesquisar no Google, você vai ver que foram apenas 5 legiões, 5 ou 6 legiões que invadiram Jerusalém. E tem o nome das legiões, na internet você encontra, qualquer livro de história mais antigo, fidedigno, vai mostrar isso para você. Um dos que a gente conhece bem, um dos historiadores que a gente conhece bem é Flávio Josefo, que fala sobre isso, mas não é o único que fala sobre isso. Tem um homem chamado Tácito também, que é bem famoso, bem popular no meio secular, no mundo acadêmico, na área de história, que fala também sobre o mesmo acontecimento. Os dois concordam de que Tito, o imperador, não deu ordem para Jerusalém ser invadida ou ser destruída. O que acontece é que as legiões que foram convocadas para fazer a invasão foram as legiões que estavam perto da região ali, perto de Israel. Ou seja, eles pegaram as legiões estacionadas na Síria, na atual Jordânia que a gente conhece, e no Egito. Todos eles árabes descendentes de Ismael.
você vai ver que foi a 5ª Macedônia, a 10ª Legião Fretenses, a 15ª Apolinários da Síria, a 18ª do Egito, a 3ª Gálica da Síria também e a 12ª Fulminata da Ásia Menor. Todas elas, isso você encontra no Google ou nos livros de Flávio Josefo ou de Tácito. Todas elas formadas por descendentes de Ismael, que tinham ódio natural desde sempre, desde o período do Antigo Testamento, que a gente conhece bem, ódio dos judeus. Ou seja, que oportunidade era aquela de mão beijada eles receberem a autoridade de invadir Jerusalém? O que é que eles não iam fazer? Mataram os judeus, destruíram a cidade, acabaram com o templo, saquearam tudo. Ou seja, não foi o imperador Tito que disse para isso ser feito. Porque alguém poderia pensar, Natan, tudo bem, não foram os romanos, porque afinal de contas eles não eram romanos, a história prova isso, mas foram aprovados ou incentivados e coordenados pelo imperador romano. Tito não aprovou, não deu a ordem, não permitiu. Na verdade, os soldados das legiões fizeram o que fizeram contra a sua vontade. Flávio Josefo, que diz que estava do lado de Tito no acontecimento, diz que foi testemunha ocular, que era cronista de Tito, ele disse que Tito gritava, esbravejava com os braços no ar, como um bom italiano. Isso é Flávio José falando. E ele gritava dizendo para o povo, para com isso, vocês vão ser punidos, vou prender vocês. E ele mandava alguns oficiais da sua confiança bater nos soldados para eles pararem, mas ninguém conseguia ouvir Tito, ninguém obedeceu. Foi uma situação sem controle. E Flávio Josefo declara que, na verdade, foram estes homens, estes sírios, estes árabes, estes descendentes de Ismael, por estarem naquela situação e por já terem ódio dos judeus, que, aproveitando a deixa, fizeram o que fizeram. Se isso, então, é digno de confiança, fica mais fácil de interpretar a profecia quando o anjo diz: o povo do príncipe que virá destruirá Jerusalém e o templo. Como se compreenderam? O que é que isso significa? O povo não é os romanos, como o pessoal pensou que fosse.